Olá, esse é o programa Renovação em Ação, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil em parceria com a Rede Século XXI. Nesse programa e nos outros que nós vamos apresentar aqui na Rede Século XXI, você terá a oportunidade de conhecer todos os trabalhos que são desenvolvidos pela RCC nos mais de 20 grupos de oração espalhados por todo o Brasil. Para falar a respeito dos trabalhos da Renovação Carismática, nós teremos sempre a participação de um dos membros do Conselho Nacional. Os membros do Conselho Nacional ajudam-nos a crescer na espiritualidade do movimento, sempre na dimensão da escuta do Espírito Santo. Hoje nós vamos ouvir falar sobre a unidade. Como é que se processa a unidade no movimento da Renovação Carismática Católica? Primeiro ponto, é essencial a escuta do Espírito Santo. Essa escuta se faz através de momentos de oração que faz-se uma vez por ano, 2 vezes por ano, ordinariamente, quando o conselho se reúne, e aí eles oram, escutam o Espírito Santo e a partir daí traçam as diretrizes de como o movimento vai viver. Para que a gente entenda bem isso, a unidade que nós vivemos na Renovação Carismática não é uma invenção nossa. Nós vivemos uma unidade que advém do coração da Santíssima Trindade, que é a unidade de toda a igreja. Em comunhão com a igreja, nós vivemos aquilo que é o chamado que Deus propôs para cada um de nós. Olhando para a Santíssima Trindade, que é um modelo de toda a comunidade, um modelo de unidade para a vida de toda a igreja, nós formamos um só coração e uma só alma com todos os membros dos grupos de oração. O movimento propõe uma vida no Espírito, ou seja, viver conduzido pelo Espírito Santo. Para isso, nós temos diretrizes, nós temos moções proféticas que advêm dos momentos de oração. O Espírito Santo dando o fio condutor de como é que tem que viver todo o movimento, todo o trabalho da RCC pelo Brasil. O Espírito Santo comunica aquilo que é o desejo de Deus para a vida de todo o movimento. E aí você conhece isso nos nossos encontros, mas além dos nossos encontros, você conhece toda a estrutura da renovação e as moções proféticas que formam a unidade do movimento através do nosso site, rccbrasil.org.br, através da revista da renovação e de todos os mecanismos de formação. O Encontro Nacional de Formação, que é um encontro em que nós aprofundamos a temática do ano, aquilo que é a moção do Espírito para todos os grupos de oração e depois os membros levam para suas comunidades e para os seus grupos. Além disso, tem os encontros estaduais, o Congresso Nacional, tudo isso para proporcionar que o movimento esteja totalmente voltado para o Espírito Santo. O James vai ajudar a gente a entender isso. Então acompanhe comigo mais esse programa Renovação em Ação. Falar da unidade na RCC, precisamos entender um pouco da espiritualidade que a igreja vive na sua essência. Ela de espiritualidade trinitária. A Trindade ela nos dá e nos remete à perfeita comunhão, de uma comunidade perfeita. 3 deuses, 3 realidades de um Deus uno. 3 realidades que se unem num só Deus. E ali se estende a comunhão, se estende a unidade perfeita de uma comunidade perfeita. A Renovação Carismática Católica em todo o Brasil, ela vive essa comunhão a partir das suas iniciativas. E o Atos dos Apóstolos, que nos remete a Pentecostes, no capítulo 2, fala que os discípulos, depois daquela experiência tremenda da vida no Espírito ali, caminharam para que eles perseverassem em realidades como a oração, a doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna. E no capítulo 4, no versículo 32, ali vai se estender essa experiência no Espírito quando se via na comunidade cristã um só coração e uma só alma. A Renovação Carismática em todo o Brasil quer ser um só coração e uma só alma com todos os participantes do grupo de oração. Todos os membros da Renovação Carismática espalhados em todo o Brasil. Aonde houver um grupo de oração, ali é a vida da renovação, é a vida do movimento. E aonde o movimento está atuante, vivo, operando com o seu serviço junto à igreja particular, junto à paróquia, há um contato direto
com essa comunhão eclesial. O princípio da comunhão eclesial é viver a essência daquilo que se propõe. O movimento propõe uma vida no Espírito, uma vivência na evangelização, a obediência aos mandamentos da igreja, a obediência à vida missionária da igreja. Logo, essa comunhão se dá a partir de uma experiência no Espírito. E a renovação carismática nesses tempos tem se dado como um veículo dessa comunicação com o Espírito. Dado o mecanismo de comunhão, fazendo com que o movimento em todo o Brasil possa experimentar da graça de Pentecostes, vivida a partir do coração da instância de discernimento, que é o Conselho Nacional da Renovação Carismática. O Conselho Nacional sempre se reúne periodicamente para ouvir o Espírito, para saber quais as moções e moções proféticas para aquele tempo e para aquele momento em que o Espírito conduz a sua igreja. E essa comunhão se dá quando todos os membros do movimento, por uma iniciativa natural, caminhando no Espírito, se tangencia ou se caminha para essa comunhão, olhando para essa moção profética como um princípio de caminhada. E os meios que se dão, os membros do Conselho Nacional, as equipes diocesanas, os conselhos diocesanos e as equipes de paróquia, conselhos, núcleos, equipe de serviço do grupo de oração, todos vivendo numa rede de graça, numa rede de comunicação que o movimento tem. Isso, o movimento bem articulado, bem organizado, permite essa realidade. O Conselho Nacional, essa extensa de discernimento que, ouvindo o Espírito, comunica as equipes estaduais, os conselhos estaduais. E esses conselhos estaduais, recebendo essa moção, recebendo esses direcionamentos do Espírito, conduz para as equipes diocesanas. E as equipes diocesanas, o grupo de oração e o membro do grupo de oração. Nessa via, Deus tem comunicado a sua graça a todos os membros do grupo de oração. Cada membro do grupo de oração, ele tem consciência, tem convicção daquilo que o Espírito tem soprado para o movimento. Outro meio de comunicação que o movimento tem para viver essa unidade na diversidade dentro do movimento, o portal www.rccbrasil.org.br. Ali é colocado todos os direcionamentos do Brasil, todos os direcionamentos da RCC Brasil. E esse contato com esse direcionamento faz com que o movimento possa ir ganhando cada vez mais uma característica própria, uma linguagem única, daquilo que o Espírito suscitou no seio da igreja para o movimento da renovação carismática. Outro meio de estar nessa unidade com o movimento é a revista Renovação. Ali, todo o direcionamento nacional passa, os eventos, as formações, o direcionamento que parte dessa moção profética. Uma outra realidade de comunhão que o movimento vive é a formação. Os mecanismos de formação que são inúmeros, as revistas, livros, direcionamentos através de conteúdos programáticos de formação. Ali o movimento vai cada vez mais tendo contato com o que o Espírito, nesses tempos, tem suscitado para nós. Um outro meio de comunicação que o movimento tem utilizado são os eventos. Congresso Nacional da Renovação Carismática e o Encontro Nacional de Formação. O Encontro Nacional de Formação, ele tem o grande objetivo, ali preparar os servos para bem servir na obra do Senhor, ali na via, aonde Deus está agindo, aonde Deus está encontrando as suas ovelhas, lá no rebanho, junto às ovelhas. Bons servos, bons líderes vão ter a capacidade de ministrar, sobretudo na vida da igreja, conteúdos com mais aprofundamento, com mais comunhão eclesial, com mais preparo para levar a palavra de Deus e evangelização do povo para a nova evangelização. O meio para que isso aconteça, e você pode ter contato com todos esses subsídios, conteúdos programáticos e todas as realidades que formam o povo dentro do movimento, é por meio do seu coordenador diocesano, do seu coordenador do grupo de oração, do seu coordenador estadual,
Ali você pode ter total acesso a esses caminhos. Nós podemos entender então, irmãos, que a comunhão dentro do movimento acontece a partir de você, a partir de mim. Nós queremos ter esse contato com a realidade em que Deus tem soprado para a vida do movimento. A Renovação Carismática Católica sempre vai ser esse movimento movido pelo Espírito. O que o Espírito quer para nós é aquilo que nós queremos. A vontade de Deus é a nossa meta, é o nosso objetivo. Aquilo que o Espírito Santo disser, vai, caminha, nós iremos, juntos com a igreja, juntos com os propósitos que Cristo quer para nós. Um dos mecanismos para promover a unidade da Renovação Carismática Católica em todo o Brasil são os momentos de formação. Nesses momentos de formação, nós partilhamos tudo aquilo que é a moção do Espírito para a vida do movimento. Então, é de importância fundamental que os membros do movimento da Renovação Carismática participem das formações que são propostas nos estados, nas dioceses, porque é aí que nós vamos conhecer efetivamente aquilo que é o desejo do Espírito Santo para todo o Brasil. Nós temos um jeito de evangelizar e Deus nos chamou para evangelizar a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, na célula vital que é o grupo de oração, e a partir do grupo de oração outros eventos irão acontecendo. Como é que você vai fazer para trabalhar bem no seu grupo de oração a evangelização? Participando das formações, crescendo no conhecimento daquilo que é próprio do movimento para o qual você foi chamado. O James nos ajudou a entender a unidade da RCC no Brasil e também nos ajudou a saber quais os mecanismos que nós temos para acessar, para entender aquilo que o Espírito Santo tem para a vida da igreja através da RCC. Portanto, é só acessar cada um desses mecanismos, também adquirir os materiais. Esses materiais te ajudam a crescer naquilo que é a espiritualidade do movimento. Para que você entenda bem qual é o nosso desejo aqui nesse programa, é para que você conheça o trabalho da Renovação Carismática e, além disso, conheça tudo aquilo que tem sido produzido pela editora da RCC, que tem como objetivo fazer com que você cresça no conhecimento do Espírito Santo, que você seja um bom líder. A formação no movimento da Renovação Carismática Católica é de suma importância, por isso eu quero indicar para você o módulo 1, a apostila que fala da formação de coordenadores, que todos sejam um, para que você cresça na unidade. A Comissão de Unidade do Conselho Nacional oferece à Renovação Carismática Católica do Brasil, por intermédio desta apostila, um roteiro para estudo e reflexão sobre o pedido de Jesus ao Pai para nós, expressado durante a oração sacerdotal, que todos sejam um. Adquira essa apostila e outros produtos lá no nosso site, rccbrasil.org.br. Quer conhecer mais sobre o trabalho da Renovação Carismática? Acesse então facebook.com/RCC Brasil. Nós nos encontramos no próximo programa aqui na Rede Século XXI.